2 ex-bolsistas dessa linha de pesquisa e desse trabalho da revista Veja. Eles, inclusive, já transformaram também o trabalho em trabalho de conclusão de curso. Então, é um trabalho que vem tendo desdobramento dos resultados que a gente vem alcançando enquanto pesquisadores. O nosso problema norteador de pesquisa é justamente como a revista Veja constrói os discursos nas capas, né, durante esse período da pandemia, que a gente sabe que foi um período de crise sanitária muito grande, e o papel dos meios de comunicação também se destacaram nesse processo. Como referencial teórico, a gente trabalhou com a corrente, né, da análise do discurso francesa, que entende que todo discurso é ideológico, materializado pela linguagem, né, como um valor simbólico, em que tomar a palavra é um ato social, com todas as suas implicações, conflitos, reconhecimentos, relações de poder, constituição da identidade, né? Então, sendo o sujeito do discurso, ele atravessado tanto pela ideologia como pelas condições de produção e até também pelo inconsciente. Como é que a Veja ela vai construir, né, esses discursos, né, e esses significados? Então, a gente escolheu justamente a revista Veja como objeto de estudo, porque pela grande relevância que tem a revista Veja, né, é uma das maiores. Sim, e como um mesmo meio de comunicação, ele altera seu próprio discurso em um percurso de tempo determinado, não? A pandemia não pode ser considerada como constrói aparelhos ideológicos, e esses aparelhos ideológicos depois têm uma configuração discursiva clara e concreta, onde os meios de comunicação. Nós selecionamos as capas a partir desses critérios, que foi a relevância do conteúdo relacionado à pandemia e essa temporalidade. Então, isso aqui é bem importante para vocês entenderem esses procedimentos metodológicos, né? O início da Covid, né, que é a apresentação da até então a epidemia chinesa, os picos da Covid, que é a busca por soluções em detrimento da alta taxa de mortes e infecções, o início do fim e da superação, em que vão ter a apresentação de outras narrativas, com a doença, um novo normal, uma nova situação, e o recomeço pós-pandêmico. Então, aqui a gente parte para a análise de algumas das capas. A gente, para esta apresentação, a gente selecionou 2 capas de cada recorte desse aqui, o início, picos, início do fim, superação. Como vocês podem ver aí, o vírus do medo, essa capa, né? Então, foi de 5 de fevereiro de 2020. Então, a revista justamente traz esses sentidos, né, sobre o medo, como a gente pode ver na formação discursiva. Inclusive, desde esse ponto de vista de Foucault, a gente percebe uma espécie de subversão e resistência, que era o que o Juan estava falando. Foi enfrentado esses primeiros dias da pandemia, especialmente se a gente considerar, como é que eu posso dizer assim, como outras vozes também de poder vindas desde o exterior, como é que consideravam a pandemia. Então, especialmente quando a gente lembra, né, dos Estados Unidos, né, do Reino Unido, da Itália, onde o discurso desde o governo já era quase de negação. Então, no contexto nacional, como a gente pode ver aqui nesta capa, existia essa luta pela hegemonia. Mas o sistema de saúde, como eles colocam aqui, está bem preparado, né? Eles colocam o sistema de saúde está bem preparado para evitar um mal maior. Então, novamente, a gente vê a revista Veja, né, relativizando esses fatos, né? Isso porque no processo de produção, as notícias assumem um lugar de fala. A gente consegue perceber isso sendo a linguagem desenvolvida pela arena aquilo que o Juan estava falando, né, dos embates sociais, né, a partir do momento em que é instaurada para refletir justamente, né, esse posicionamento ideológico. E aí, outra notícia, né, sobre o pico da Covid, justamente, como a gente vê aqui, de 8 de abril, então produz a narrativa da força de verdade de Foucault, e se insere na posição da revista em combate ao discurso que atenua o valor maior à economia brasileira. Aqui, como nessa capa, né, que foi de fevereiro de 2022, o início do fim, né, que traz justamente essa perspectiva da vontade de verdade, né, que Foucault tanto fala, que vai vencer a Covid, né, porque o enunciado vai provocar justamente no leitor crer que já está no fim, realmente, aquilo que estava no imaginário, né, de compreender como a pandemia que resultou na morte de milhares de pessoas, mas que colapsou com o sistema de saúde.
Mas, enfim, então está trazendo já uma outra perspectiva que é da superação. E aí, só para finalizar, então, a Veja ela está atuando, né, como um espaço simbólico, construção de sentidos, como a gente já viu, que a gente vê que a revista ela vai se mudando, né, ela vai tendo mudanças das narrativas de acordo com a polarização política, a polarização ideológica e também discursiva. Eles exercem a mídia, em especial a revista Veja, que é o objeto, ela atua como um poder disciplinador.